Dizem que as pessoas nunca se esquecem de como as fizeste sentir. Nessa noite na praça, finalmente percebi por quê. Era o nosso 10º aniversário, e o salão de baile brilhava com lustres dourados e paredes espelhadas que refletiam a perfeição que passei uma década a curar. Os cartões de nome estavam gravados com folha de ouro. O champanhe era Dom Perignon. O quarteto de cordas tocava Clair de Lyon. Usei o mesmo perfume que usei no dia do nosso casamento. E o Daniel? O Daniel tinha o mesmo sorriso convencido de sempre. Aquele que usava sempre que todos os olhos estavam postos nele. 80 convidados, todos dos círculos mais altos da cidade, viraram-se nas suas cadeiras quando meu marido, o meu marido perfeito, ergueu o copo e tocou suavemente. Ao amor, à família, a 10 anos incríveis. Alguém sussurrou com expectativa na mesa ao lado. Daniel limpou a garganta. Obrigado por estarem aqui esta noite. Começou, com a voz ensaiada. Uma década de casamento é uma vida de memórias, e acho que está na hora de ser honesto. A voz dele baixou. As pessoas inclinaram-se para frente, confundindo drama com sentimento. Ele olhou para mim e sorriu com desdém. Vitória, tens me enojado desde a nossa noite de núpcias. Um copo de vinho caiu da mão de alguém. Houve um suspiro. A minha mãe tapou a boca. Alguém riu nervosamente. Daniel manteve-se firme, deliciando-se com horror. Durante 10 anos tolerei esta fachada fria e insípida. Desempenhei o papel de marido amoroso. Mas esta noite deixo de fingir. Ele nem chegou a terminar o pensamento porque eu me levantei. Alisei os vincos do meu vestido cor de champanhe e virei-me calmamente para o técnico de som junto ao palco. Dei-lhe o sinal que tínhamos ensaiado. As luzes diminuíram. O ecrã de projeção por trás da banda acendeu-se. Os instrumentos pararam a meio da frase. A última nota suspensa no ar como fumo. Mas que raio é isto? Murmurou Daniel. O copo tremia-lhe ligeiramente na mão. Não respondi. Não precisava. O ecrã piscou, depois ficou preto, e em letras douradas com serifa lia-se: 10 anos de felicidade. A ironia não escapou a ninguém. Uma melodia suave começou. A nossa música da primeira dança. O primeiro quadro mostrava-me no meu vestido de noiva, a rodopiar em câmera lenta, a sorrir para um homem que pensava amar, e Daniel a olhar de volta, com uma expressão indecifrável. A sala silenciou-se. Senti a tensão a dobrar sobre si mesma. Houve sussurros atrás de mim. É o vídeo do casamento deles? Isto faz parte do programa? As minhas mãos continuavam ao lado do corpo, o maxilar firme. Fixei o ecrã como se não fosse a minha vida desenrolar-se à frente de 100 olhares congelados. O rosto de Daniel ficou pálido. Vitória, o que é isto? Perguntou de novo, mais alto desta vez. Não olhei para ele. Em vez disso, deixei o próximo capítulo da nossa mentira cuidadosamente construída revelar-se para todos verem. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que aquilo não era apenas uma montagem. Era uma acusação e estávamos apenas a começar. 3 dias antes do aniversário, cheguei a casa mais cedo com uma enxaqueca. Essa manhã tinha começado como qualquer outra. Café na cozinha dos Langford. Chloe a sair para a escola. Daniel a meio de uma chamada de negócios com a assistente. Disse-lhe que não me sentia bem e ele mal levantou os olhos. Vai descansar, murmurou ele, rolando no telemóvel. Voltei por volta do meio-dia. A Pentose estava estranhamente silenciosa, como se estivesse a suster a respiração. Fui diretamente para o quarto. Tirei os saltos altos e estava prestes a deitar-me quando reparei naquilo. O telemóvel do Daniel em cima da mesa de cabeceira, desbloqueado, sozinho e totalmente fora do normal. O Daniel nunca deixava o telemóvel sozinho. Carregava-o como se estivesse colado ao corpo. Fiquei a olhar para ele uns segundos a mais. Depois peguei nele. O ecrã iluminou-se de imediato. Uma pré-visualização de mensagem apareceu no topo. Mal posso esperar para experimentar o novo conjunto. Disseste que vermelho era tua cor favorita. O nome do remetente era Gatinha. A minha garganta fechou-se. Hesitei, e depois, com mãos que já tinham preparado 1000 galas de beneficência e discursos de conselho, desbloqueei-o. O aniversário da Chloe. O Daniel nunca se deu ao trabalho de mudar o código. O histórico de mensagens abriu-se num campo minado de traição.
Fotografias, mensagens, notas de voz, todas da Ashley Monroe, a sua assistente executiva de 28 anos. Odeio fingir que é só o meu chefe, escreveu ela. Odeio ver-te ir para casa com ela. Só mais 3 dias, respondeu Daniel numa mensagem. Deixa ter o aniversário dela. Mal acabe, deixo de fazer de conta. Outra mensagem seguiu-se. Não te preocupes com o pré-nupcial. O meu advogado diz que se esperar até depois do aniversário, posso sair com metade. Metade do meu nome, da minha casa, do futuro da minha filha. Afundei-me na beira da cama, o telemóvel apertado na mão como se me queimasse a pele. As fotografias, o Daniel e a Ashley no Four Seasons, no escritório dele fora de horas. Uma delas com o que reconheci ser o meu roupão. Não chorei, não naquela altura. Senti apenas algo dentro de mim mudar, como uma porta fechar-se numa casa que não sabia que estava assombrada. Na manhã seguinte, encontrei-me com alguém para tomar café. Não uma amiga, nem um advogado, um homem chamado Miles Grayson, antigo investigador federal tornado detetive privado. Já nos tínhamos cruzado uma vez, anos atrás, quando ajudou meu pai a expor um esquema de desvio de fundos. Contei-lhe tudo calmamente, metodicamente, como se estivesse a relatar a vida de outra pessoa. Ele ouviu sem interromper, acenando ocasionalmente. Então, o que queres exatamente? Perguntou finalmente, com a caneta pronta sobre o bloco. Olhei-o nos olhos e disse: quero provas. Quero linhas do tempo. Quero fotos, localizações, conversas, tudo. Ele recostou-se, batendo com a caneta na mesa. Isso vai custar-te, disse ele. O dinheiro não é problema, respondi. Isto não é só sobre divórcio. Isto é sobre exposição. Quero que o mundo veja quem ele realmente é. Miles levantou uma sobrancelha. E qual é o teu objetivo final, Vitória? Mexi o café uma vez, 2, e sorri pela primeira vez em 2 dias. Uma celebração que ele nunca esquecerá. O Miles só precisou de 3 dias. 3 dias para desmontar a ilusão em que eu acreditei durante uma década. Enviou-me os ficheiros num dossiê de couro elegante. Nada de cópias digitais. Nada de e-mails. Ele sabia o que estava a fazer. Abriu no meu escritório, o jazz suave a tocar de fundo, subitamente demasiado alegre, demasiado falso. A primeira página era uma fotografia. O Daniel, 10 anos mais novo, em frente a uma startup tecnológica falida em Brooklyn. Ao lado dele, um aviso de penhora colado à porta. Foi 3 meses antes do nosso casamento. A página seguinte mostrava uma linha do tempo. O negócio dele colapsou na primavera desse ano. 2 semanas depois, começou a namorar comigo. Virei para a seção seguinte. Registros telefônicos, extratos bancários, capturas de ecrã de redes sociais. O Daniel não se tinha apenas apaixonado por mim. Ele tinha-me alvo. O meu apelido, Langford, abria portas em Manhattan que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Não só íamos ao Met Gala. Nós financiávamos parte dele. E o Daniel sabia disso. Ele não me procurou por amor. Procurou-me por legado. Apresentou-se numa inauguração de galeria patrocinada pelo meu pai, fingindo que era coincidência. Pesquisou os meus interesses, imitou os meus valores, inseriu-se em todos os espaços que eu ocupava. Cada movimento foi calculado. Quando me pediu em casamento, o conselho dos Langford já o considerava para um cargo júnior. Jogou a longo prazo, e eu era o grande prêmio. Uma página no ficheiro mostrava uma nota que o Daniel tinha escrito a um antigo colega de universidade. Casar com a Vitória não é só uma vitória, é segurança. Quando o pai dela se reformar, estarei em posição de liderar a empresa. Ela é demasiado mole para perceber. Fiquei a olhar para essa frase até as letras ficarem desfocadas. Ela é demasiado mole para perceber. Ele enganou-se em muitas coisas, mas essa foi o seu maior erro. Fechei o dossiê lentamente, com as mãos frias. Não era só traição. Era invasão. Ele estudou-me como um plano arquitetônico. Desenhou um papel, desempenhou-o na perfeição, mas agora o guião era meu. Liguei ao Miles nessa mesma noite. Preciso de um favor, disse. Quero que me ajudes a filmar uma coisa. Ele hesitou. Que tipo de coisa? Olhei pela janela.
onde a cidade pulsava debaixo de mim como uma fera adormecida. Um vídeo de casamento, disse. Só que desta vez, não será uma mentira. Na semana seguinte, disse ao Daniel que tinha uma ideia. Vamos fazer um vídeo para Chloe, disse docemente, passando os dedos pela manga dele ao jantar. Para o nosso 10º aniversário. Algo que ela possa ver quando for mais velha. Ele levantou uma sobrancelha. Um documentário, algo assim, disse eu. Nós a falar sobre o amor, a família, sobre como chegamos até aqui. Ele sorriu, arrogante como sempre, abraçando finalmente a imagem pública. Exatamente, sussurrei. Exatamente. Ele nunca notou que os ângulos da câmera eram demasiado profissionais. Nunca questionou o passado do técnico de som em vigilância de tribunal. E definitivamente nunca reparou que a Chloe já não estava em casa. Já a tinha levado para a propriedade da minha mãe, em Connecticut. Longe da tempestade que estava prestes a desatar. Na manhã do aniversário, fiquei em frente ao espelho no meu camarim do Plaza e pratiquei o meu sorriso. Não o suave que usava em almoços de beneficência. Nem o orgulhoso que guardava para as peças da escola da Chloe. Este era diferente. Este era o sorriso de uma mulher que finalmente deixou de pedir desculpa por ser demasiado paciente, demasiado confiada, demasiado cega. O sorriso de uma mulher que sabia exatamente o que estava a fazer. Retoquei o batom e alisei o vestido. A estilista pairava por perto, a ajeitar a bainha. Estás radiante, disse ela. Assenti, sem realmente a ouvir. Lá embaixo, o salão estava a ser preparado. Cartões com rebordo dourado, peônias lavanda e brancas, o brasão dos Langford esculpido no gelo. Tudo o que o Daniel sempre quis. Tudo o que ainda acreditava ser dele. Quando entrei no salão, o Daniel já lá estava, a beber champanhe com a Ashley. Claro que a trouxe. Eu insisti. Ela faz parte da tua equipa, disse inocentemente. É justo. A Ashley usava um vestido de cetim vermelho, demasiado justo para a ocasião. Agarrava-se ao braço dele como um troféu. Pareciam ensaiados, como se tivessem praticado a traição. Não vacilei. Cumprimentei-os como uma anfitriã deve fazer. Conseguiram vir, disse calorosamente. A Ashley piscou. O Daniel semicerrava os olhos. Estás diferente, disse ele devagar. Mais leve, respondi. Deve ser da iluminação. Fomos até a mesa principal. Os meus pais estavam por perto, a minha mãe com um olhar atento. Ela tinha percebido a mudança. Ela não sabia de tudo, mas sabia o suficiente para ficar em silêncio. A Chloe não estava lá, claro. Eu disse a todos que ela ia passar a noite com os avós. Não queria que visse o que estava para acontecer. Ainda não. O pianista começou a tocar, e o Daniel levantou-se para o brinde, o mesmo que fazia sempre, apenas mais polido para a ocasião. Mas desta vez não conseguiu terminá-lo, porque as luzes baixaram, o projetor acendeu-se, e o vídeo começou. Não a doce montagem que ele esperava, mas a primeira racha na máscara de porcelana que usava. Os convidados viraram-se nas cadeiras. Daniel congelou a meio da frase. No ecrã, aparecia ele, 10 anos mais novo, num fato barato, a rir para a câmara. Claro que casei com ela, dizia. Acham que ia desperdiçar uma Langford? Risos. Copos a tilintar. Um Daniel mais novo continuava. O pai dela é praticamente um deus em Manhattan. Ela é doce, ingênua, o tipo de mulher que diz sim antes de perguntar ao que vai. A sala ficou em silêncio. Alguém arquejou. Outro deixou cair um garfo. O rosto do Daniel contorceu-se. Vitória, desliga isso, rosnou. Mas eu continuei sentada, os olhos no ecrã. Este é o teu momento, querido, disse suavemente. Aproveita-o. O clipe terminou. Um novo começou. Desta vez, imagens de videovigilância do hotel. Daniel e Ashley. As suas gargalhadas no corredor. Um beijo furtivo no elevador. A data e hora. Terça-feira passada. Horas depois de ele me dizer que estava em DC em reuniões. As suas mentiras não foram apenas expostas, foram imortalizadas. Ele procurou o comando. Não estava lá, porque estava comigo. Porque agora eu controlava tudo. O vídeo apagou. Por um momento,
O salão ficou congelado naquele silêncio estranho e ecoante onde a vergonha não tem onde se esconder. Depois, o ecrã voltou a acender-se, desta vez com um tom mais suave. Um quarto, luz suave do entardecer. E a Chloe sentada de pernas cruzadas na cama, com uma raposa de peluche no colo. Mamã, quando é que o papá vem para casa? Perguntou a câmara. A minha voz, fora do ecrã, respondeu docemente. Está a trabalhar até tarde hoje, querida. A Chloe franziu a testa. Ele está sempre a trabalhar até tarde. Ele não gosta de estar aqui? Não havia guião, nem edições, só verdade, captada no momento que eu antes tentará esquecer. Suspiros percorreram a sala. Vi a minha mãe virar-se, com uma mão no peito. O Daniel olhava, horrorizado, preso no seu próprio desmoronar. E então ouviu-se o som da Chloe a chorar, suave ao início, depois um soluço trêmulo enquanto sussurrava. Fiz alguma coisa errada? O vídeo parou nesse quadro. O rosto dela coberto de lágrimas. A sala ficou em silêncio, exceto por alguém a fungar ao fundo. Talvez tenha sido a Ashley. Talvez tenha sido eu. Já não conseguia distinguir. O Daniel empurrou a cadeira para trás, peito ofegante. Isto é nojento, vociferou. Estás a usar a nossa filha. Não, disse eu, de pé agora, a voz calma mas cortante. Não te atrevas a dizer o nome dela como se fosse só um adereço da tua história. Ela é a única razão por que esperei tanto tempo. Ele tentou falar, mas levantei a mão, e o clipe final começou a passar. Era o Daniel outra vez, desta vez num escritório de luxo, a sussurrar ao telefone. Não, ela não vai perceber, dizia ele. Assim que os papéis forem entregues, congelo as contas. Ela está demasiado ocupada a brincar as mães para notar. Já não precisava de narrar nada. O vídeo contava a história por mim. Caminhei lentamente para o centro do salão, parando ao lado dele. Disseste que casaste comigo por causa do legado, disse. Mas o que nunca entendeste é que o meu legado não vem de um nome. Vem de saber quando partir e quando lutar. Tirei um envelope da minha clute, elegante, pesado. Entreguei-lhe-o sem hesitar. São os papéis do divórcio. Os meus advogados já garantiram tudo no meu nome. O teu acesso acabou. O apartamento é meu. As contas, congeladas. A empresa viu as imagens. O Daniel olhou para o envelope como se o fosse morder. Não podes fazer isto, disse, quase num sussurro. Precisas de mim. Aproximei-me o suficiente para só ele ouvir. Estava certo numa coisa, murmurei. Eu era demasiado suave. Mas suavidade não é fraqueza. É contenção. E esta noite, deixei de me conter. Ele afundou-se na cadeira, esvaziado, os olhos a saltar de rosto em rosto. Ninguém o olhava. Nem mesmo a Ashley. Sobretudo não a Ashley, que recuava discretamente em direção à saída, com o rosto branco como as toalhas de mesa. Voltei para o meu lugar. Ergui o copo. A verdade, disse simplesmente, e bebi. Pensei que o pior já tivesse passado. Quis pôr o Daniel à frente dos nossos amigos, das nossas famílias, dos membros da direção que antes imploravam para ele discursar nas suas cimeiras. Seria o final grandioso da minha sinfonia de vingança. Mas estava enganada. A sala ainda não tinha processado o que acabará de acontecer quando alguém se levantou. Um homem que eu não via há anos. Henry Ashcroft, o presidente da Langford Industries, velho amigo do meu pai, antigo mentor do Daniel. A sua presença por si só virou cabeças. Tinha vindo de Genebra nessa manhã, discretamente, sem aviso. Mas foi o que trazia na mão que me fez congelar. Um pequeno dossiê de couro, azul Langford, selo dourado. Limpou a garganta. Não planeava falar esta noite, começou, com a voz firme mas cortante. Mas, tendo em conta que todos acabamos de assistir à verdade, talvez seja a hora de terminarmos o que a Vitória começou. O Daniel ficou tenso. O Henry olhou-o diretamente. Não mentiste só à tua mulher, Daniel. Mentiste a nós, a empresa. Assinaste declarações de conflitos de interesse. Juraste que a tua relação com a Ashley Monroe era profissional. Abriu o dossiê. Encontramos o rastro documental. A promoção dela, a estrutura de bônus, a transferência de ações restritas de última hora. O Daniel levantou-se.
Não podem acusar-me de... O Henry interrompeu, a voz a ecoar na sala como um martelo de juiz. Não estás só a ser acusado. Estás a ser removido. Ouviu-se um murmúrio de vozes, nervosas, chocadas. O Henry virou-se para mim. Vitória, o teu pai sempre disse que eras a única Langford com coração e coluna vertebral. Está na hora de provares isso. Colocou o dossiê à minha frente. São os documentos de controlo executivo. O teu nome está neles agora. As minhas mãos não tremiam. Desta vez, não. Abri a pasta e assinei com uma única assinatura fluida. Soube como recuperar uma parte de mim que não percebera ter perdido. O Daniel continuava imóvel ao lado da cadeira. Olhei para ele e disse: agora sim, terminamos. Mas a noite ainda não tinha acabado para ele. Porque, quando os convidados começaram a levantar-se, a preparar-se para abandonar os destroços, um agente uniformizado entrou pela lateral. Depois outro. E mais 2. Os convidados abriram caminho como água. Daniel Langford, disse um agente. Tem de vir conosco. O Daniel riu, seco, amargo. Por quê? Por um mau casamento. O agente não pestanejou. Fraude. Uso indevido de informação privilegiada. Desvio de fundos da empresa. Segundos depois, algemaram-no mesmo ali, à frente de todos os que ele um dia manipulou, encantou e enganou. A Ashley arfou. Esperem, o quê? Isto não é. Mas ninguém a ouvia. Nem a ela. Nem a ele. O salão esvaziou-se devagar. Alguns sussurravam. Outros saíam em silêncio. O quarteto de cordas nunca retomou. A escultura de gelo começou a derreter. A celebração tinha acabado. Mas algo novo tinha começado. Fiquei em silêncio no centro de tudo, sentindo o peso de cada passo que me trouxe até ali. E depois virei-me e fui embora. Nos dias que se seguiram, o silêncio que esperava nunca chegou. Semanas passaram, mas a tempestade só evoluiu. Pensei que a manhã seguinte fosse saber a silêncio, como a calma depois da tempestade. Mas foi mais ruidosa do que o próprio Gala. O meu telemóvel não parava de vibrar. Alertas de notícias, chamadas perdidas, membros da direção, jornalistas, até primos distantes que nunca me convidaram para os seus casamentos. Todas as manchetes gritavam a mesma coisa em fontes diferentes. Esposa Langford expõe marido em colapso público. Escândalo de informação privilegiada na Langford Industries. Traição no salão de baile. Ao meio-dia, tinha uma enxaqueca que nenhum comprimido conseguia aliviar. Estava encostada ao balcão da cozinha na casa dos meus pais, em Connecticut, a mexer um chá que não ia beber, enquanto a Chloe brincava no andar de cima com a minha mãe. Ela ainda não sabia a história toda. Só que a mamãe e o papai iam viver em casas diferentes, e que ia ficar com a avó durante um tempo. Quando perguntou por quê, eu simplesmente disse: porque quero que estejas num lugar tranquilo. Ela acenou com a cabeça e depois perguntou se a raposa de peluche podia ir também. Foi essa parte que me quebrou. Não as manchetes, nem as fotografias, nem sequer as imagens a passar nos telejornais da manhã. Foi a inocência dela, ainda intacta. Por volta das 3 da tarde, liguei finalmente a televisão. Lá estava, de novo, a prisão do Daniel, intercalada com imagens minhas a brindar a verdade e aquelas filmagens granulosas de vigilância no hotel com ele e a Ashley. O advogado dele tinha divulgado um comunicado, uma defesa fraca, qualquer coisa sobre vídeos manipulados e vendetas pessoais. Não importava. As imagens eram demasiado reais. Os danos, demasiado profundos. O Tribunal da Opinião Pública já tinha dado seu veredito. Não sabia se o que sentia era satisfação ou algo mais frio, algo como libertação. Uma batida na porta da frente fez-me sobressaltar. Abri e encontrei Miles Grayson com seu habitual casaco escuro, a segurar um envelope Manila simples. Disse-te que entregava, disse ele. Sorri, afastei-me e deixei-o entrar. Colocou o envelope sobre a mesa de centro. Relatório final, disse. Análises financeiras, registros de viagens, algumas contas offshore que não são exatamente legais. Sentei-me em frente a ele, os braços cruzados. Isso vai ajudar a SSC? Já abriram um processo, disse ele.
Talvez consigas o teu dia em tribunal. Ou 10. Olhei pela janela, onde as árvores começavam a largar folhas douradas e carmesim. O outono tinha sido sempre a estação preferida do meu pai. Alguma vez te cansas de ver as pessoas a desmoronarem-se? Perguntei. Miles sorriu levemente. Nem por isso. Mas gosto de ver alguém segurar o fio, pelo menos uma vez. Levantou-se para sair. Mais uma coisa, acrescentou. Encontrei algo estranho. Devias ver os relatórios. Última sessão, página 42. E saiu. Sem explicações. Apenas essa nota enigmática. Esperei até a Chloe adormecer. Esperei até a casa ficar em silêncio. Depois abri o envelope, folheei nomes, números, fotos, até chegar lá. Página 42. E foi então que vi. Uma cópia digitalizada de uma carta datada de 2 anos antes do nosso casamento, escrita pelo Daniel, dirigida a alguém chamada Lillian Carter. Assunto: estratégia de acordo pré-nupcial. O meu sangue gelou. Fiquei a olhar para a carta muito depois das palavras deixarem de fazer sentido. Lillian Carter. O nome não era estranho. Na verdade, era dolorosamente familiar. Fizera parte do meu mundo em tempos, distante, mas sempre presente. Trabalhava na divisão jurídica do meu pai, uma mulher afiada, composta, que nunca permanecia muito tempo nos eventos da empresa, mas que parecia saber tudo antes de todos. Tinha um poder silencioso, o tipo que esconde facas por trás de sorrisos. Quando eu e o Daniel ficamos noivos, foi ela quem tratou do nosso acordo pré-nupcial. Na altura mal prestei atenção, ocupada a escolher flores, toalhas de mesa e a imaginar uma vida perfeita. Mas a carta que o Miles encontrou não era profissional. Era pessoal. Íntima. Começava com querida Lily e terminava com teu para sempre, D. Nela, o Daniel delineava um plano, frio, clínico, estratégico. Explicava como casar com o nome Langford garantiria acesso a investimentos internos, como manteria a Vitória satisfeita a tempo suficiente para obter poderes de assinatura. Referia-se até ao nosso futuro filho. Um herdeiro selará o vínculo. Depois, logo se vê. Deixei cair o papel. As minhas mãos tremiam. Não tinha sido apenas traída por um marido. Tinha sido usada por todo um arranjo. A Lillian ajudara-o. Sentou-se frente a mim em salas de reuniões, apertou-me a mão com unhas impecáveis, olhou-me nos olhos enquanto planeava fazer de mim um peão. Durante um breve momento, não consegui respirar. Todo o meu casamento, toda a minha maternidade, tinham sido construídos sobre uma fundação que eles desenharam. Na manhã seguinte, encontrei-me com Miles de novo, desta vez num café no Upper East Side, longe das câmaras e dos murmúrios. Deslizei a carta pela mesa. O que sabes sobre ela? Ele nem pestanejou. Lillian Carter, ex-conselheira jurídica corporativa, saiu da Langford 6 meses depois do teu casamento. Atualmente no conselho de um fundo de investimento dirigido por... Adivinha? Ashley Monroe disse entre dentes cerrados. Bingo, respondeu ele. Afinal, o Daniel nunca trabalhou sozinho. A Ashley era o isco. A Lillian, a arquiteta. Senti-me enjoada. Achas que o meu pai sabia? Miles olhou para mim por um momento longo, depois abanou a cabeça. O teu pai era muitas coisas, mas cego à traição? Nunca. O meu palpite. Ele suspeitava. Por isso é que bloqueou as ações com direito de voto antes de morrer. Por isso nunca deu total controlo ao Daniel. Recostei-me na cadeira, o ruído do café a desaparecer sob o peso daquela realização. O meu pai tinha tentado proteger-me, mas não pôde impedir a tempestade, apenas preparar-me para enfrentá-la. Peguei no telemóvel e abri a lista de contactos do conselho da Langford. O nome da Lillian ainda estava lá. Pousei o polegar sobre o número. Depois parei. Não, ainda não. Havia mais uma coisa que precisava. Virei-me para o Miles. Consegues descobrir onde ela vai estar esta noite? Ele acenou lentamente. Queres um confronto? Não, disse eu. Quero uma audiência. Num sítio público. Onde ela não possa fugir. A minha voz não vacilou dessa vez. Ela ajudou a desenhar a mentira. É justo que ouça a verdade de mim. Demorou menos de 48 horas até a oportunidade perfeita me encontrar.
A Women's Executive Alliance organizava o seu gala de outono, um evento black tie onde as figuras femininas mais poderosas da cidade se reuniam sob os candelabros do Story Conservatory. Sempre recusei o convite no passado, contente por apoiar nas sombras enquanto outras brilhavam. Mas este ano era diferente. Este ano, eu tinha um motivo para brilhar. Certifiquei-me de que o nome da Lillian Carter constava na lista de convidados. E não apenas como convidada, estava listada como oradora principal sobre liderança ética no direito corporativo. A ironia quase me fez rir. O Miles ajudou-me a garantir um lugar como oradora. Não foi difícil. O frenesi mediático em torno do escândalo Langford tinha feito de mim um símbolo. Chamavam-me a esposa Fênix num artigo, a que revidou noutro. Não me importavam os títulos. Importava-me que a Lillian estivesse lá, e que não visse o que se aproximava. Na noite do gala, vesti seda azul marinho. Discreta. Elegante. Armada. Cheguei tarde de propósito, mesmo quando estavam a levantar os pratos principais. As conversas acalmaram quando entrei. Rostos viraram-se. Alguns acenaram com simpatia, outros com curiosidade. Mas eu não os olhava. Olhava para a mesa no canto junto ao palco. Lillian estava sozinha, a passar o dedo no telemóvel, expressão indecifrável. Não tinha envelhecido. Ainda impecável. Ainda fria. A presidente do evento recebeu-me com calor, apontando-me o lugar no palco. Caminhei devagar, com confiança. Cada clique dos saltos contra o mármore uma declaração silenciosa. A Lillian levantou finalmente os olhos. Os nossos olhares cruzaram-se por um segundo, tempo suficiente. Ela piscou, endireitou-se, mas eu já tinha vencido. Peguei no púlpito. Boa noite, comecei, a voz firme. Quando me pediram para falar esta noite, não tinha certeza se pertencia a este lugar. Afinal, durante anos deixei que outros moldassem a minha narrativa, a minha carreira, o meu casamento, o meu silêncio. Mas os acontecimentos recentes ensinaram-me algo. Ser uma mulher no poder não significa apenas ter um título. Significa manter o nosso chão, especialmente quando esse chão foi desenhado para desabar. O garfo da Lillian parou a meio do ar. A sala conteve o fôlego. Fui casada com um homem que prometeu para sempre enquanto planeava o meu fim antes mesmo de trocarmos alianças. E não agiu sozinho. Teve ajuda. Ajuda legal. Ajuda de confiança. A minha voz endureceu. Mas sabem, a confiança grita mais alto quando se parte. E no meu caso, quebrou-se com tanto barulho que toda a cidade ouviu. Um murmúrio percorreu a sala. Um peso a mudar de lado. O rosto da Lillian agora pálido. A mão que segurava o copo tremia. Olhei-a diretamente. Para aqueles que se sentam ao nosso lado e planeiam a nossa queda, para os que escrevem os nossos nomes em contratos enquanto apagam a nossa dignidade, nós vemos-vos agora. E ver é o primeiro passo para a justiça. Mas agora eu tinha as chaves. E não entrava ali como filha. Entrava como CEO. O cofre era mais frio do que me lembrava. Paredes de aço. Prateleiras cobertas de pó. James levou-me a uma gaveta de segurança identificada apenas com uma letra. V. Lá dentro estava uma pequena caixa de couro e, dentro dela, um envelope selado, datado de 6 meses antes do meu casamento. A caligrafia era inconfundivelmente do meu pai. Vitória, se estás a ler isto, então algo que temi aconteceu. Suspeitava que o Daniel não era quem dizia ser. Não sabia até onde ia a manipulação, mas vi o suficiente. Suficiente para tomar precauções. Suficiente para te preparar. Anexei 2 coisas. Uma, o acordo pré-nupcial completo que reescreve, aquele que tu nunca assinaste, mas ele sim. Anula as reivindicações dele à tua herança. E 2, o nome da pessoa que me ajudou a descobrir os planos dele. Parei, o coração aos pulos. Dentro do envelope, um documento dobrado com precisão cirúrgica. O acordo pré-nupcial. Inquebrável. Claro como água. E, agrafado atrás, um cartão de visita. Miles Grayson. Investigações privadas. Rime em voz alta, sozinha naquele cofre. Velho raposo, murmurei. Tu sabias. Não tinha sido coincidência o Miles ter aparecido. O meu pai enviará-o, anos antes.
Tinha deixado um rasto de proteção disfarçado de distância. Contive as lágrimas. Este tempo todo pensei que tinha entrado no fogo sozinha. Mas o meu pai já tinha traçado o caminho de fuga em pedra. Enquanto conduzia para casa, pensei na Chloe, na mulher que eu estava a tornar-me por ela, no legado que queria que ela herdasse. Não dinheiro, não propriedades, mas a crença inabalável de que a dignidade vale a pena ser defendida, e que o silêncio não é força. Era hora de fechar o círculo. Sentei-me à secretária nessa noite e comecei a escrever, não um documento legal, nem um comunicado de imprensa. Uma carta. Uma que a minha filha leria um dia. Uma que começaria simplesmente: Chloe, eis o que o teu pai fez. E eis como nós nos erguemos disso. ChatGPT Said. As semanas que se seguiram estiveram longe de ser pacíficas. A tempestade mediática não acalmou, evoluiu. O rosto do Daniel estava em todo lado, agora emoldurado por esboços de tribunal e rodapés de notícias com os dizeres: antigo CFO acusado. A Ashley desapareceu do olhar público. Circularam rumores sobre a sua demissão, um acordo judicial, pânico. A Lilian afastou-se discretamente de todos os conselhos onde tinha assento, alegando motivos pessoais. Nunca mais soube dela. E não precisei. Alguns finais não exigem confronto, apenas exposição. Mas encerramento, verdadeiro encerramento, não é a ausência de ruído. É o que se ouve quando o ruído se desvanece. Eventualmente, encontrei-nos um novo lar no centro da cidade, um apartamento silencioso com janelas largas e sem fantasmas. Para mim, era o som do riso da Chloe a ecoar pelas divisões. Era o silêncio entre os e-mails do conselho. Não tensão, mas confiança. Foi a primeira vez que estive no escritório executivo dos Langford. Olhei pelas janelas onde meu pai uma vez olhou. E não me senti uma impostora. Numa tarde chuvosa, o Miles apareceu sem avisar, com um envelope branco na mão. A última peça do puzzle, disse ele. É de uma fonte no gabinete do procurador. Queriam que tivesses isto. Lá dentro estava uma cópia da declaração policial do Daniel, não destinada à divulgação pública. Só uma frase se destacou. Pensei que a conseguiria enganar. Nunca imaginei que ela fosse lutar. Dobrei o papel e deslizei-o para o fundo do meu diário. Era só isso agora. Uma nota de rodapé na história de um homem que subestimou a mulher errada. Haveria audiências, depoimentos, anos de limpeza legal. Mas emocionalmente, espiritualmente, eu já tinha terminado. Passei um sábado de manhã a ajudar a Chloe a pintar um mural na parede do quarto. Raposas, florestas e estrelas. Ela perguntou se podia convidar a avó para o ver. Claro, disse eu. A minha mãe tinha se tornado mais silenciosa ultimamente. Menos crítica. Mais presente. Talvez visse agora o que não viu antes. Ou talvez perder a ilusão do Daniel lhe tenha finalmente aberto os olhos. De qualquer forma, o passado já não pesava como antes. Uns dias depois, voltei ao conservatório, não por vingança, nem por espetáculo, mas para um pequeno jantar solidário. Uma das organizadoras inclinou-se e sussurrou: sabes, ainda falam daquele discurso que deste. Aquele em que não mencionaste nomes, mas todos o sentiram. Sorri educadamente. Não foi um discurso, disse. Foi um começo. E foi. O começo de uma vida não definida pela traição, mas pela reivindicação. De uma mulher não quebrada pela mentira, mas afiada por ela. De uma filha que finalmente entendeu a profundidade do amor do pai. E de uma mãe que ensinaria à filha o verdadeiro significado de legado. Ao caminhar para casa naquela noite, sob um céu tranquilo, com as luzes da cidade refletidas nas poças aos meus pés, percebi algo. A justiça nem sempre é barulhenta. Mas a cura é estrondosa. Ela propaga-se por gerações. E, por vezes, a vingança mais doce é simplesmente isto: poder viver em liberdade, enquanto eles se afogam nas ruínas que construíram para ti. Se há uma coisa que aprendi com tudo isto, é que a traição não te define. A tua resposta a ela: sim. Antes achava que força era ficar em silêncio. Aguentar. Não fazer ondas. Mas agora sei que a verdadeira força está em falar. Em ir embora. E em reconstruir nos teus próprios termos.
Às vezes, as pessoas mais próximas de nós transformam a nossa bondade numa arma, testam os limites do nosso amor, confundem lealdade com submissão, e assumem que escolhemos sempre a paz em vez da verdade. Mas não devemos a ninguém o nosso silêncio, especialmente aqueles que tentaram apagar-nos. A quem estiver a ouvir, a quem já foi enganado, subestimado, ou feito sentir-se pequeno. Não estás sozinho. Não és fraco por acreditares no melhor das pessoas. Mas és poderoso por escolheres a ti mesmo quando deixam de merecer a tua confiança. A vingança nem sempre vem com gritos ou espetáculos. Às vezes, ela tem a forma de paz, de dignidade, de um sucesso que ninguém te pode roubar, e da confiança silenciosa de saber que sobreviveste e saíste mais forte, porque a melhor vingança não é destruição, é tornares-te tudo o que disseram que nunca sérias, e fazê-lo sem eles.